Olá, amiga, amigo, seja muito bem-vindo. Nós somos a Escola Extra Ajude. Estamos trabalhando, qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Ao meu lado, mais uma vez, para nossa satisfação, o professor Tiago Machado Burtê. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Léo. A gente tem tratado de muitos temas relativos a registros públicos e hoje nós vamos tratar sobre a multipropriedade. Professor, apresente-nos, por gentileza, aí um panorama sobre multipropriedade, situando no ordenamento jurídico, fazendo a necessária correlação com o direito registral. Tá bem. Vamos à luta? Vamos lá. Filhos da pátria. Isso aí. Sejam bem-vindos, nossos amigos aí, que nos acompanham aqui na Escola Extra Júri. Vamos trazer hoje a multipropriedade. Agradeço pela oportunidade, primeiramente. O que é a multipropriedade? A ciência do direito está em constante transformação e isto gera uma mudança do direito. Fatos acontecendo sem regramento. Sim. Né? O direito vai lá e percebe o quê? O interesse do homem naquela situação, ele vai lá e regula. Mesma coisa a multipropriedade. Tá? Diversos institutos nascem do fato. Então, o direito vem socorrer. Tá? Quando o mundo muda e a sociedade muda, evolui, o direito também precisa acompanhar. Perfeitamente. Temos uma demanda nova aqui da sociedade. Por que nova? Porque a multipropriedade foi regulada no Brasil pela Lei 13.777 do final de 2018. A lei é recente. Tá? Lei 13.777 de 2018. O fato já estava estabelecido, já vinha sendo recepcionado pelos registros de imóveis. Os registros de imóveis já vinham fazendo registro dessa natureza. Né? Único imóvel com vários proprietários. Com vários proprietários, mas isso não é um condomínio, depois a gente vai ver. Tá vendo? Cada proprietário é o seu tempo. Cada coisa é o seu tempo, né? É a mesma coisa agora aqui, a propriedade, a multipropriedade. Tá? Então o mundo muda, a sociedade evolui, tem novas demandas para serem atendidas e vem o direito socorrer. Tá? No começo a propriedade era absoluta, a gente sabe disso, ela evoluiu, hoje tem que atender às funções sociais e econômicas da propriedade. Né? E aqui cai muito bem esse instituto. Tá? Já vivemos um tempo hoje, tá aí, dia a dia, em que a propriedade é compartilhada. Tá certo. A propriedade é compartilhada. Significa o quê? Atrair, trazer o elemento tempo para o direito formal de propriedade. Tá? O elemento tempo aqui é o fator determinante que vai tratar disso aqui, ou seja, cada um ocupando a propriedade num determinado tempo. Multipropriedade é mais de um proprietário do mesmo imóvel, mas diferente do condomínio. Certo. Né? Depois veremos mais aprofundadamente isso aqui. Tá? Então, é a propriedade compartilhada. Onde que vemos propriedade compartilhada hoje? Isso tem a ver com questão ambiental, com questão ecológica, com questão econômica. Sim. Né? Hoje, em prédios prédios mais modernos, por exemplo, tem salas de equipamentos para serem utilizados em conjunto pelos moradores. Então, tu não precisa ter o teu aspirador de pó. Cada apartamento tem um aspirador de pó. Não, vai ter uma sala própria com equipamentos, tu vai lá, pega, utiliza e devolve. Ou seja, a propriedade é de todos. Cada um está usando no seu determinado tempo. Várias pessoas são donas de um mesmo imóvel. Isso se assemelha ao condomínio comum, mas não é condomínio comum. Não é condomínio comum. Tá? Vemos aqui, então, trazendo, os aplicativos que temos hoje. É uma forma diferente de trabalhar direito de propriedade. Né? O aplicativo, por exemplo, os
os de trânsito, Sim. né? Transporte. Uber, 99, etc. Sim. É uma coisa, lógico, que é daquela pessoa ali que dirige, ou ele aluga, sei lá, mas que permite usufruir as coisas, ocupar, utilizar decorrências do direito de propriedade, né, em tempos compartilhados. É um aproveitamento melhor das coisas pelo homem. Certo. E a multipropriedade vem nesse sentido. Tá? E essa questão do condomínio, então vamos fazer essa distinção nesse momento agora. Certo. Multipropriedade não se confunde com condomínio comum. Tá bem. Tá? Ela se aproxima, ela se encaixa com o condomínio edilício. No condomínio comum, não. O que é o condomínio comum? Cada um tem uma fração do todo. Sim. Cada um ocupa ao mesmo tempo aquela sua fração. O que vai diferenciar mesmo, então, o condomínio comum da multipropriedade é a questão do tempo do uso, o momento em que é utilizado. Isso. No condomínio comum, tem uma limitação do aspecto quantitativo da coisa. Tu não pode ser dono do todo porque tem isso o tempo todo. Não pode, porque tu tem que dividir a propriedade com outros. Aquela mesma coisa tem várias pessoas ocupando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Esse é determinante, tá? Cada um na sua respectiva proporção. O seu pedaço na sua área ideal. Tá? Então, agora, a multipropriedade já é diferente. Então, voltamos. Pode ser utilizado o tempo todo, mas há uma limitação no condomínio comum, há uma limitação, vamos dizer assim, de pessoas, ou eu não entendi. Vamos de novo. Vamos de novo. Tá. No condomínio comum, tem uma área de 100 hectares, por exemplo, com 10 proprietários. Cada um está ocupando seus 10 hectares ao mesmo tempo. Tá bem, mas não há limitação de tempo. Não tem limitação de tempo. Cada um ocupa junto com os outros, mas limitação quantitativa, observado o seu quinhão, dos 10 hectares. Tá bem. Né? Pode ter ações para proteger o todo, quando for alguém está atacando aquele imóvel, né? Tem certos poderes determinados pela lei para fins de proteção, né? Porque protegendo o todo, você está protegendo a tua parcial, isso é o condomínio comum. Né? Mas ele tem uma limitação quantitativa, quando na multipropriedade não. Na multipropriedade tu tem o gozo e o uso daquela propriedade plena naquele período, ou seja, não tem mais nenhum outro proprietário ocupando aquele bem naquele período. É o que acontece com multipropriedade, é o time sharing, são sinônimos, né? Sim. Tu compra tu adquire, pode ser compra, qualquer outra aquisição, né? Tu adquire o direito de, num determinado período, esse é o fator essencial aqui desse instituto, né? Determinado período tu ocupar aquele imóvel como um todo, diferente do condomínio comum, tá? Sim. Esse é a particularidade aqui aquele apartamento da praia que eu adquiri, mas eu posso usar 7 dias por ano. 7 dias, 10 dias, um mês, uma semana, etc. Daí esse regramento vai depender de cada instituição. Eu dei um exemplo. Mas o mínimo é isso aí, foi muito bem, já foi o mínimo que o legislador... Existe um mínimo de 7 dias. Do mínimo para cima, tá? Muito bom. Isso vai estar regrado no registro desse instituto. Ou seja, esse instituto tem, como já vinha sendo aceito no registro de imóveis, tem registro próprio, essa a funcionalidade dessa nossa exposição aqui. É tentar auxiliar no que for possível na compreensão desse instituto e na sua concretização. Tá? Então, vai ter reflexo no registro de imóveis. Tá? Então, a gente observa esse tipo de situação, de circunstância já ocorrendo há bastante tempo. Como é que funcionava lá no registro de imóveis se não havia uma lei para regulamentar essa situação? Se atuava com o direito de propriedade normal, mas era só direito de propriedade. Né? As formas de utilizar o direito de propriedade não tinha limitação. Sim. Né? Era um direito real, né, que o homem começou a trabalhar, e aqui é aquela questão que colocamos. O fato antecede o direito. Ele se teve a pretensão de executar aquele empreendimento daquela forma, isso nasceu na Europa, tá? Depois foi nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil. Né? Nesse sentido, cada um utilizar aquele bem, né, com propriedade num determinado período,
vai ocupar naquele período, saiu, entrou outro, que é o multiproprietário também, né? No outro período e assim sucessivamente. Essa nova lei trará benefícios ao registrador de imóveis ou ele poderá ter problemas com esse tipo de situação? Não vamos pensar em benefício para o registro de imóveis, e sim para a sociedade. Claro. Tá? O direito de propriedade, como a gente viu, está mudando. São os aplicativos que estão aí, que estão gerando essa diferenciação na forma de explorar a coisa, né? E aqui também vai ter reflexo. O que a gente quer ver, trazer isso para você, se é positivo ou se é negativo? Depende do modo como tu encarar. Né? Sim. Há quem esteja vendo que a multipropriedade vai ser um incentivo ao desenvolvimento do setor imobiliário. Isto é reflexo positivo para o registro de imóveis. Tá? Há quem esteja vendo isso aí, ou seja, a pessoa não tem a capacidade de comprar um imóvel na praia, por exemplo, né? De ter o imóvel para ocupar ou nos fins de semana, ou só naquele período lá no final do ano, né? Quando o verão chega, no sul do país, o pessoal vai para a praia só janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Depois não vai lá para passear, mas não tem muito o que fazer. Tá? Mas o imóvel está lá e fica parado o resto do ano. Né? Então, se tu tens uma multipropriedade, vai facilitar o acesso a bens nesses locais, por exemplo. Né? Porque em vez de comprar todo o imóvel, 400, 500, R$1 milhão, vai comprar a proporção da propriedade num período, que é muito mais em conta. Isso pode gerar uma dinâmica, né, que movimente todo o mercado imobiliário. Então, litoral principalmente, ou cidades turísticas, onde mais se aplica a multipropriedade, a ideia é que haja um incremento. Há reflexos positivos, definitivamente, em razão do interesse público, quer dizer, as pessoas terão melhores condições de adquirir bens em nome da qualidade de vida, por exemplo. Isso. Tá? Em alguns momentos, essa questão do novo uso do direito de propriedade, essas novas modalidades de aplicação, pode ser que não gere atos de registro como geram hoje. Por exemplo, vamos trazer uma reflexão aqui. Esses espaços compartilhados hoje. Então, que tem o quê? Que não é propriedade. Não é propriedade, não é multipropriedade. Não é multipropriedade, mas vamos ver. Tem um andar inteiro, uma pessoa jurídica se estabelece lá e ela loca ou subloca espaços. E isto gera o quê? Menos instituições de condomínio de salas comerciais. São menos pessoas tendo o seu imóvel próprio, que esse reflexo pode ser negativo dentro do registro de imóveis. Em vez de ter um prédio sendo regularizado, cada um com a sua unidade autônoma, através do condomínio edilício, Lei 4591 e Código Civil, artigos 1331 e seguintes, né, que isso geraria o registro da instituição, previamente até o registro da incorporação imobiliária, depois registro da instituição e abertura das matrículas das unidades autônomas, pode ser que isso não aconteça. Por quê? Tu pode ter uma unidade autônoma de um andar inteiro, que aquele andar vai ser explorado de um outro modo, né? Através da propriedade compartilhada. Pode ser, daí não seria a multipropriedade, sim, esses espaços compartilhados, os coworkings. Tá? Mas vejam, são realidades que até pouco tempo atrás não existiam. Isso pode ter um reflexo no registro de imóveis. Então, o pessoal, quando pensa no aspecto negativo, ele vislumbra essas questões novas que estão surgindo de aproveitamento das coisas, tá? Mas a multipropriedade em si, ela não tem esse aspecto, porque é direito real. Não, é diferente mesmo do cowork, né? Tem direitos reais, tem registros, tem matrículas próprias, e agora matrículas de tempo. Esse vai ser o ponto fundamental dessa exposição aqui. Vai ter uma matrícula daquela semana que tu tem direito de estar naquele imóvel. Veja bem, então, uma matrícula do próprio imóvel, originário daí sim, de uma instituição de condomínio, né? Uma matrícula do próprio bem,
do apartamento 101, por exemplo. Né? E na própria matrícula vai constar essa... Outra matrícula, negativo. Outra matrícula dividindo o tempo. Veja bem, essa é a novidade. Então vai ter um reflexo dentro do registro de imóveis positivo, vai gerar muito mais atos. Tá? Vamos aprofundar mas então, aqui professor. É uma nova forma os aspectos técnicos desse instituto se tratam ou não se trata de um novo direito real? Se trata de um novo direito real. Tá? É um novo direito real multipropriedade, agora fundada na lei. Antes não tinha lei. Antes se trabalhava apenas com o direito de propriedade. Tá? Lembrando aqui, ó, no Brasil, direitos reais não são somente aqueles que estão no artigo 1225 do Código Civil. Certo. Aquele rol é exemplificativo, não é taxativo. Não artigo é 1225 do Código Civil, a gente não vai encontrar multipropriedade lá dentro. Certo. Mas direito real, ele vem sendo considerado, né? Porque ele gera essa movimentação, ele atende os pressupostos necessários para se considerar como tal. Tá? A natureza jurídica dele permite essa constatação. Tem lei autorizando. O que significa ter o que precisa existir para ter um direito real? Precisa ter uma questão dentro de uma lei, né, materializando aquele instituto, porque o direito real precisa ser preciso. Sim. Precisa ser, os efeitos têm que ser conhecidos. Não existe direito real sem que esteja pré-determinado a sua consequência, o seu efeito. Certo. Tá? Porque senão a pessoa, tanto o titular da coisa quanto terceiros que tem que respeitar, não saberiam como agir. Então, esse é o pressuposto do direito real. Definição em lei, não está no 1225, mas tem uma lei própria, está na 13777 agora. A definição em lei, que, para facilitar o entendimento de vocês numa linguagem bem próxima, é assim, ó, cada instituto, cada direito real tem uma caixinha própria que vocês precisam abrir e conhecer, e nossas exposições pretendem auxiliar nesse sentido, né? Conhecer todas as suas peculiaridades, as suas nuances, os seus efeitos. Isto é assim, isso é assado. Esse instituto está materializado desse modo. E daí permite o quê? Uma distinção frente aos demais. Esse instituto é direito de superfície, esse é multipropriedade, esse é usufruto, etc. Certo. Tá? Então, cada direito real no Brasil tem o seu formato, e o seu formato decorre de uma legislação que é o que se extrai dessa 1377. Tá? Então, podemos dizer com absoluta certeza que se trata de um direito real à multipropriedade, tá? Embora não esteja expresso lá no artigo 1225 do Código Civil. Tudo bem. Aproveitando a ideia aqui, ó, já que falamos em multipropriedade, ela tem diversos sinônimos para facilitar o entendimento dos nossos ouvintes. O ouvinte visualizar, conseguir Isso. definitivamente enxergar o que é a multipropriedade. Todo mundo já ouviu falar em apart hotel. Sim. Time share, né? Serviço de apartamento, flat service, residence service. Isto é a multipropriedade. Qualquer termo desses que estamos tratando aqui serve para conceituar o que a gente está apresentando para vocês, tá? Certo. Vou trazer uma citação aqui de um trabalho, uma referência, uma fonte de pesquisa de um importante trabalho que nos dá esses conceitos, né, esses sinônimos, a origem do Instituto, que é de um brilhante registrador imobiliário paulista, né, Marcelo Augusto Santana de Mello. O nome do artigo dele é Multipropriedade Imobiliária. Foi publicado no dia 15 de março de 2019. Tá? Bem recente. No site do Colégio Registral, rs.org.br/publicações, /doutrina completa. Botem lá o nome do Marcelo, o nome do artigo Multipropriedade Imobiliária, né, uma fonte de pesquisa que vale e está publicado em outros lugares também. Esse artigo muito interessante, né, ele é bem completo, é um dos artigos mais completos, aproveitando que estamos trazendo essa matéria nova, né, ainda não se tem muita criação doutrinária, né, fica a referência aí do trabalho Multipropriedade, Marcelo Augusto Santana de Mello, um excelente registrador,
de São Paulo, do interior de São Paulo, que tem diversos artigos, inclusive, tá? Então, aproveitando, fazendo um parênteses, vale a leitura. Então, no Brasil, está estabelecido como direito real, decorre da Lei 1377 e a primeira recepção jurisprudencial que tivemos foi em 2016 através de um recurso especial. O número do recurso especial é 1546165 de São Paulo. Que se pretendeu uma penhora. Se pretendeu nesse recurso uma penhora, né? Cito de novo o recurso que o RESP 1546165 São Paulo, né? Se pretendeu uma penhora de uma fração dessas de tempo, né? E o STJ foi obrigado a dissecar o que estava acontecendo naquela realidade e respaldou a nível Tribunal Superior, né, que uniformiza a jurisprudência federal, tratou de consolidar a multipropriedade e esses conceitos que estamos trazendo. Inclusive, no próprio Aresto tem citação ao termo multipropriedade ou time sharing. Vale a pena a leitura desse dispositivo, desse Aresto aí. RESP 1546165. É dali da materialização na jurisprudência. Já vinha doutrina sendo criada, registradores aplicando, jurisprudência veio e confirmou no Instituto. O que aconteceu depois? O legislador, bom, está na hora de eu abraçar essa questão e enfrentar e organizar melhor. Tá? Esse Instituto, ele, como a gente trouxe agora há pouco, traz as faculdades do multiproprietário, cada multiproprietário, de usar e gozar com exclusividade da propriedade num período certo. Usar e gozar. Tá? Quais são os atributos do direito de propriedade? Usar, né? Gozar e dispor. Usar é o contato direto. Gozar é alcançar os frutos que aquela coisa produz. Porque a multipropriedade, às vezes, tu pode, inclusive, locar. Locar, claro. Eu tenho o vínculo de direito real, eu sou multiproprietário, mas eu não quero ocupar aquele imóvel naquele período. Eu posso fazer o quê? Eu posso locar e alcançar os frutos que aquela coisa geraria. Né? Daí vai para um outro aplicativo que tem dessa modalidade, né? Outras formas de trabalhar direito de propriedade, agora num âmbito muito mais acentuado. Então, e estou gozando, estou usufruindo. Usar pessoalmente ou gozar por intermédio de uma locação, por exemplo. Isso, por exemplo. Tá? Ou pessoalmente também. 1358C do Código Civil. Fiquem atentos aí. Essa matéria, multipropriedade, através da Lei 1377, alterou o Código Civil, incluindo ali novos dispositivos. Tem um capítulo próprio lá agora de multipropriedade dentro do Código Civil brasileiro. Tá? Veio o condomínio edilício, logo após o condomínio edilício, temos agora a multipropriedade. Até porque tem um liame muito forte de multipropriedade com condomínio edilício, que é via de regra onde ele vai acontecer a multipropriedade, relacionada com o condomínio edilício. Não necessariamente, mas é possível, já veremos isso adiante. Tá? Então, trazendo para vocês, analisem artigos 1358B e seguintes do Código Civil, que vão encontrar tudo o que veio pela Lei 13777. Tá? Certo. Então, dos atributos da propriedade, a gente tem usar, gozar e dispor. Certo. Como é que fica essa questão da disposição? Pode dispor também? Pode dispor. Eis a questão. No 1358C veremos usar e gozar. Cadê a disposição? Sim. Não está no 1358C. Onde é que ele está? Ele está no 1358K e no 1358L. É um direito real. É lógico que tu vai poder dispor daquele teu bem. Não te interessou mais ficar com aquele direito que aquela coisa gera, né, aquele imóvel gera, vai poder dispor. Né? E daí vem a lei em boa hora para regular essa disposição. Certo. Tá? É bem similar ao que temos no Código Civil e na Lei 4591 acerca do condomínio edilício. Precisa dar preferência para os demais multiproprietários? Não precisa. Assim como tu vai vender um apartamento, não precisa oferecer para todos os demais do prédio, do edifício.
tá? Tu quer vender esse teu tempo, né, que tem relacionado com aquele determinado imóvel, tu não precisa oferecer para todos os demais multiproprietários, de regra, tá? Isso é o que está na lei, pode até botar alguma restrição aí na convenção, tá? Isso é direito de dispor, tu não precisa dar a preferência para os demais, não precisa comunicar aos demais para poder fazer isso aí, tá? Estabelece a indivisibilidade legal do imóvel. Tratou a lei sobre Vamos ver o artigo 1358-D. De dado. Tá? Não de bola. 1358-D de dado. O imóvel objeto da multipropriedade, inciso 1. Não se sujeitando à ação de divisão ou de extinção, é indivisível. Tá? É indivisível. Estabeleceu aqui uma indivisibilidade. E ele inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário. Veja bem. O que tem a ver com essa indivisibilidade? No momento que tens um apartamento sujeito a essa multipropriedade, aquele apartamento tem a cama, tem o armário, tem geladeira, fogão, televisão, tudo aquilo ali integra a propriedade e qualquer dos multiproprietários tem que cuidar como o seu, porque aquilo ali também é dos demais. Sim. Tá? As instalações, equipamentos mobiliários destinados ao uso e o gozo integram e são indivisíveis. Não pode, né? E tem um regramento para tratar disso aqui. Agora no Código Civil, tá? Para cuidar, porque vai ter que ter um determinado período de manutenção. Sim. Desse bem que é de todos. Certo. Todo imóvel dá manutenção, né? E essa manutenção, se der, ela dá eventualmente, né? Não se sabe quando que vai dar um problema no imóvel, ela vai poder interferir no direito de ter um. Vai que aquela pessoa se programou o ano inteiro para tirar aquela semana de férias, né? E naquela semana aquele imóvel está em manutenção. Ele perdeu o direito. Não, tem que ter um tratamento para ele não sair prejudicado. Então tem esse regramento. A própria lei tratou de tudo isso. Tudo isso inclusive vai ter que estar regrado dentro lá do documento que vai para o registro de imóveis. Convenção de condomínio. Veio bem. Antes, por que veio a lei? Para tratar disso também. Antes não tinha, só tinha o condomínio edilício sendo aplicado, direito de propriedade, e não tinha uma obrigatoriedade de convenção de condomínio com elementos próprios que indicassem o que precisaria ter. Agora veio o legislador, então justifica-se a lei. A lei é boa, ela veio em boa hora para regular essas situações, tá? Trazendo alternativas para a solução de problemas que já estão acontecendo, evitando problemas entre os multiproprietários, tá? Então, e cada fração de tempo é indivisível. Tu não pode pegar aquela fração de tempo que está determinada no memorial. Aquela multipropriedade daquele empreendimento foi determinado no seguinte sentido: por 10 dias, por um mês. Tu não vai poder, salvo se tu alterar todo o projeto, reformatar toda a multipropriedade, que isso é possível, né? Estabelecer uma divisibilidade daquela fração de tempo. Então, aquela fração de tempo é inalterável, salvo se tu reformatar todo o empreendimento, vai precisar da anuência de todos. Sim. Tá? Está no artigo 1358-E do Código Civil. Tá? Vamos ver a aplicação, professor, na prática do Instituto da Multipropriedade. Tá bem. Então, a gente viu que é uma fração de tempo que cada um tem, né, para usar e gozar com exclusividade dentro daquele todo. Muito bem. Todo é o apartamento, fração de tempo é aquela proporção estabelecida por todos, e aquele tempo cada multiproprietário vai ter o vínculo com a coisa com exclusividade. Aqui é a diferença do condomínio comum. Tá? Inclui as instalações, os equipamentos, como já vimos. Tá. Portanto, então não é só do imóvel em si, mas também de tudo que nele está instalado. Vamos adiantar. A multipropriedade, vou pedir autorização, já que estamos trazendo na prática, né, como que ele se aplica, artigo 1358-B do Código Civil. A multipropriedade, agora o B de bola, não B de dado, né? Tá bem? A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste capítulo e de forma supletiva e subsidiária pelas demais disposições deste Código e pelas disposições da Lei 4591 e a Lei do Código
Defesa do Consumidor. Olhem que interessante essa citação 4591 aqui. Muito interessante. Por quê? Se a gente pegar só o Código Civil, e lá ele vai falar em instituição de condomínio, convenção de condomínio e regimento interno. Tá. Não citou nenhum momento incorporação imobiliária. Daí fica a questão, peraí, eu posso fazer uma incorporação imobiliária envolvendo multipropriedade? O que o amigo Léo acha? Posso fazer uma instituição de multipropriedade na fase da incorporação imobiliária? Não me aperta, professor. Tá bem. Pode. Então, vamos responder. Pode, porque tem essa remissão à Lei 4591 aqui. Quando, pela uma leitura completa do 358B e seguintes ali do Código Civil, como citamos, não se encontra incorporação explicitamente. Já é a primeira reflexão. Peraí, eu só vou poder fazer a multipropriedade lá na fase final da edificação do imóvel. Na fase de projetos, eu não poderia ofertar para a comunidade, para a sociedade, se o bem está na fase da edificação, né? Não poderia contratar tempo se o imóvel não está concluído, se não tem habite, CND, averbação de conclusão. Então pode. Pode, porque houve essa remissão. Me pergunta agora, 46. Pode ou não pode? Pode, amigo Léo. Pode, professor. Tá bem, muito bem. Tá bem, muito bem. Isso aí, então tá prestando atenção. É isso aí. Então, no momento da incorporação imobiliária já pode ser prevista a multipropriedade. Tá bem. Tá? E daí entra aquela questão que já trabalhamos numa aula própria de incorporação imobiliária, né? A fase da abertura de matrícula da incorporação. A incorporação gera, fazendo um parênteses aqui, a incorporação imobiliária gera obrigatoriamente abertura de matrícula conforme os códigos de norma estão estabelecidos. Essa é a pergunta. Por quê? Sim. Cada um tem uma interpretação. Eu, particularmente, entendo que o princípio da unitariedade da matrícula, isso aí bem já que pode ser negociado, ele já tem vida própria, mesmo que não concluído. Sim. Né? De regra, o princípio da unitariedade exigiria abertura de matrícula na fase da incorporação. Mas não é isso que os códigos de norma estão dizendo. Então, voltamos à pergunta. Fase da incorporação, abertura de matrícula, conforme os códigos de norma. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Tá? Quando está trabalhando com a multipropriedade, recomendo que se peça a abertura de matrícula, senão a matrícula, a mãe vai ficar quase ininteligível, vai ficar difícil trabalhar. Por quê? Na fase da incorporação, pedindo abertura de matrícula, cada bem, cada imóvel, cada unidade, não é tempo, cada unidade terá a sua matrícula. Tá bem. Há requerimento. Então aqui, acredito que vai ter que ser feita uma movimentação nos códigos de norma, uma adaptação, né, trazendo essa obrigatoriedade de abertura de matrícula quando se está trazendo a multipropriedade, senão não vai ter como operacionalizar, vai ficar muito difícil. Não vai, mas vai ficar muito difícil. Né? Porque cada fração de tempo também tem que ter a sua matrícula. Então, se não tem matrícula da unidade em construção, como vai ter matrícula do seu tempo? Queremos dizer o seguinte, na incorporação imobiliária, que cria bem futuro, passivo de negociação, compra e venda, inclusive, permuta, dação, etc. Tá? Mas não está concluído. A venda da multipropriedade vai abrir essa matrícula da unidade para da matrícula do apartamento, tu gerar as matrículas das frações de tempo relacionadas a esta unidade em construção. Tá? Então, primeiro, vimos que é possível aplicar multipropriedade na incorporação. Tá? É possível. Quando está aplicando a multipropriedade na incorporação, se abre a matrícula do objeto, da coisa em conclusão, para que dela, né, se abram matrículas das relativas a tempo. Isso mesmo, das frações de tempo relacionadas a cada um. Imagina deixar isso uma matrícula mãe. É complicado. Né? Possível? Até, mas imagina deixar dentro de uma matrícula, 1.000 unidades autônomas, sendo dessas 1.000 unidades distribuídas em 54 semanas. 54 semanas para cada uma delas. Vai ficar difícil, professor. Complicado.
Tá? Então, sugestão, incorporação imobiliária relacionada à multipropriedade, abre matrícula da fração, da fração ideal, corresponderá a futuro apartamento, fazendo essa condição, sempre, né, mencionando isso aí, essa circunstância, que é a obra projetada, para dessa matrícula tu abrir as matrículas de tempo. Né? Pelo que se entende aqui da legislação de multipropriedade, essa abertura de matrícula de fração de tempo é sempre obrigatória. Imagina se não abriu a matrícula do próprio bem, em decorrência da incorporação, aqui está dizendo como se fosse até obrigatório por fração. Vai ficar uma situação estranha, no mínimo. Sim. Vai ter matrículas abertas de fração de tempo de determinada fração ideal em construção, quando a própria fração ideal em construção não tem matrícula própria, está na matrícula mãe. Meio estranho. Tá? Então fica a sugestão. Revisão dos códigos de normas para fins de que criar a obrigatoriedade de abertura de matrícula em decorrência de registro de incorporação imobiliária quando se estiver aplicando concomitantemente multipropriedade. Tá? Isso é uma sugestão. Vamos tratar da fração de tempo, artigo 1358-E. Cada fração de tempo é indivisível, já vimos. E o parágrafo 1º, o período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo... 7 dias. Também já vimos. 7 dias, né? Que eu tinha falado antes, talvez. Seguidos e já tinha estudado essa lei, né? então. Já tinha estudado essa lei. No mínimo 7 dias, seguidos ou intercalados. Então, no mínimo 7, que não precisa ser 7 seguidos. Ou intercalado. Pode ser 3 mais 4, etc. Tá? Seguidos ou intercalados. E poderá ser... Aí vem os incisos ali do parágrafo 1º, deixar para vocês estudarem em casa, não vamos ficar passando o texto legal aqui, só trazendo essas considerações novas para reflexão. Reforça, professor, por gentileza, o aspecto de ser indivisível, mas poder ser intercalado. Muito bem, está atento. Né? O tempo... Excepcionalmente atento. Muito bem. O tempo, a fração de multipropriedade, de direito real que a pessoa tem, o tempo em si, ele é o mínimo 7 dias. Não que esse tempo precise ser corrido. Tá? É isso que se extrai aqui desse dispositivo. Direito real de propriedade de determinado bem, este sim é 7 dias. É o período mínimo. Mas não precisa 7 dias ser tempo corrido. Tá? Vamos ler de novo. Parágrafo 1º, 1358-E. O período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 dias seguidos ou intercalados. Seguidos ou intercalados parece que nos autoriza a afirmar isso. Vamos ver o que vem. Que venham boas críticas aí, porque essa matéria é nova e só assim que alcançaremos alguma evolução. Não é concordando com tudo, não concordem com tudo que a gente está dizendo aqui, hein? Não concordem, fiquem atentos, sério. Desconfiem e cheguem à sua verdade. Mas para isso vamos ter que estudar, vamos ter que se aprofundar. E aí que está a importância dessas exposições, para gerar mais e mais conhecimento, tá?